os interesses da criança são desenhos animados específicos, exemplo, Patrulha Canina, música, especialmente canções infantis repetitivas, objetos sensoriais luminosos ou com sons suaves. Trazer as estratégias práticas personalizadas, né, de acordo com o perfil da criança. Gerenciamento de crises nas transições, seletividade alimentar, ampliação da comunicação funcional. Posso te enviar essas orientações agora ou gostaria de começar por uma área específica? Já que são várias imagens, para poder montar o quadro, vamos fazer de uma em uma. A primeira é acordar. A segunda é ir ao banheiro. Hey, eu criei um GPT personalizado que auxilia tutores de crianças portadoras de TEA, né? Crianças com transtorno do espectro autista. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona e depois vou disponibilizar também para vocês gratuitamente. Vou mostrar como vocês podem acessar, como qualquer pessoa pode acessar. Só para contextualizar, esse é um projeto que inicialmente ele foi feito de maneira profissional, né? Para ser comercializado com profissionais da área. Depois eu preferi expandir, preferi abrir. Foi feito específico para uma criança, com as necessidades de uma criança e de um profissional. Então, para que ele pudesse se encaixar a perfis diferentes, eu tornei ele adaptável. Então, ele começa com algumas perguntas, né, coisa de 9 a 10 perguntas para entender a sua relação com a criança, se você é pai ou mãe, se você é um profissional da área, um terapeuta, se é um professor, enfim. E fazer as perguntas sobre as especificidades, né, da condição da criança em si. Então é isso, eu vou mostrar na prática aqui, compartilhar a tela do computador para vocês verem funcionando e depois eu vou mostrar para vocês como vocês podem ter acesso, né, de maneira gratuita. Basta ter o ChatGPT, seja no navegador, seja no celular, tá bom? Então vamos começar aqui. Essa aqui é o assistente, né? O nome é assistente TEA. Então, a descrição aqui é especialista em estratégias práticas para tutores, terapeutas e familiares que lidam com crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, TEA. Então, assim que você der o primeiro oi aqui, por exemplo, escrever aqui, olá. Ele vai se apresentar e já vai fazer, né, a primeira pergunta de um total aqui de 8 ou 9, se eu não me engano, para poder ele entender o perfil da criança e sua relação com ela e poder começar a trabalhar de forma específica, né, para este caso. Então vamos lá. Olá, que bom que você está aqui, sou assistente TEA, especializada em estratégias práticas e personalizadas para tutores, terapeutas e familiares que convivem com crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Sei que lidar com crianças e adolescentes com necessidades especiais pode ser bastante desafiador e emocionalmente desgastante. Meu objetivo é apoiar você como uma parceira, oferecendo sugestões práticas, objetivas e adaptadas ao contexto específico da situação. Para começar, preciso entender melhor o perfil da criança ou adolescente. Vamos por partes, tudo no seu tempo. Começamos com a primeira pergunta, e aí ele já vem aqui com a primeira pergunta. Qual a sua relação com a criança, adolescente? Eu tenho um perfil aqui montado, pessoal, que eu criei com a ajuda da inteligência artificial. Eu criei um perfil, tá? E eu vou trazer esse perfil para cá como exemplo, para poder fazer a demonstração para vocês de como ele funciona. E eu quis começar com um exemplo de um familiar, né, de uma mãe. Ele funciona muito bem para tutores, para terapeutas, para profissionais, mas como o meu principal
objetivo aqui é demonstrar que com a inteligência artificial no seu dia a dia você pode aprender bastante coisa. Você não precisa ser exatamente um especialista na área para que você saiba, né, de coisas específicas e estratégicas hoje em dia. Lógico que aqui é num nível informacional, não substitui um terapeuta, não substitui um profissional, mas no dia a dia, com a criança, tem muitos pais que não têm condição de colocar a criança em uma escola especial, não tem condição de contratar um cuidador. Então, se a criança já tem o diagnóstico formal, com esse auxílio, você já consegue, pelo menos, obter dicas estratégicas práticas, né, que vão auxiliar, vão ajudar no dia a dia, vão funcionar como um guia. Então, por isso, eu criei aqui o perfil de uma mãe, né, e o perfil de uma criança específica para poder mostrar como exemplo. Então vamos lá, vou colocar aqui qual a sua relação com a criança e adolescente. Vou colocar aqui, mãe. Ele vai para a próxima pergunta. Perfeito, muito obrigado por compartilhar. Vamos para a segunda pergunta. Qual o gênero e a idade da criança ou adolescente? Assim consigo ir montando um perfil mais claro para te orientar da melhor forma possível. Eu vou colocar aqui menino, 7 anos. Então, ótimo, obrigado. Estamos falando de um menino de 7 anos, o que já me ajuda bastante a pensar em estratégias compatíveis com a idade e fase de desenvolvimento dele. Agora vamos para a terceira pergunta. Ele já tem diagnóstico formal de TEA? Se sim, você sabe qual o nível de suporte indicado, 1, 2 ou 3? Se não souber o nível, tudo bem, pode me contar como é o funcionamento dele no dia a dia que eu te ajudo a entender melhor. Então veja, ele realmente, né, foi criado, né, com esse propósito. Eu estabeleci diretrizes para que ele fosse fácil, simples, didático, se adaptasse a diversos contextos, e pudesse realmente ser acessível, mesmo que talvez a criança não tenha o diagnóstico formal, o nível de suporte formalmente indicado. E aí, nesse caso aqui, a gente está falando, né, dentro do perfil aqui que eu criei, de uma criança com TEA nível 3, autossuporte necessário. Obrigada por compartilhar essa informação tão importante. Sabendo que seu filho tem diagnóstico de TEA nível 3, já entendo que ele precisa de um apoio intenso nas áreas de comunicação, comportamento e autonomia. Isso exige muito de quem cuida, e quero te lembrar que você não está sozinha. Estou aqui para te ajudar com orientações adaptadas à realidade de vocês. Vamos seguir para a quarta pergunta. Como ele costuma se comunicar no dia a dia? Exemplos. Fala fluentemente, usa palavras isoladas, frases curtas, gestos, PECs, comunicação por comportamentos como chorar, puxar a mão, etc. Então, mais uma vez, veja que para cada pergunta também ele já traz exemplos, né, para facilitar a resposta. E aqui eu tenho uma descrição, né, de como você poderia fazer um exemplo de como você poderia fazer também essa descrição. Ó. Vou colocar aqui, então o menino, vou colocar aqui, no caso, seria o filho, né? Meu filho não usa a fala. Sua comunicação principal é através de gestos, apontando, puxando as pessoas pela mão para mostrar o que deseja e utilizando cartões, né, que são os PECs, comunicação por troca de figuras. .
Perfeito, você explicou muito bem, obrigada por essa clareza. Então, seu filho não utiliza a fala verbal e se comunica por gestos, apontando, puxando pela mão e com cartões PEX. Isso me mostra que ele tem intenção comunicativa, o que é excelente. Podemos trabalhar estratégias para ampliar essa comunicação e torná-la mais funcional, reduzindo possíveis frustrações que surgem quando ele não é compreendido. Agora vamos para a quinta pergunta. Ele compreende instruções verbais simples, exemplos, compreende instruções como pega o brinquedo, vamos tomar banho, ou precisa de apoio visual para entender, ou tem bastante dificuldade mesmo com frases simples. Eu tenho aqui também um exemplo, né, de uma descrição para a resposta 5, para a pergunta 5. Então ele tem dificuldade significativa em compreender instruções verbais, precisando sempre do apoio visual ou gestual para entender o que está sendo pedido. Obrigado por explicar com tanto cuidado. Então seu filho tem dificuldade significativa na compreensão verbal e precisa de apoio visual ou gestual. Tudo isso aqui que essa assistente, né, está trazendo de feedback, pessoal, é ela montando o repertório dela, o perfil, né, a respeito da criança. Quando ela finalizar aqui as perguntinhas, ela vai criar um perfil, detalhar o perfil, né, fazer um resumo, e aí já vai começar a interagir com você com dicas práticas para você utilizar no dia a dia. E aí você pode ir mantendo a conversa, vai poder manter a conversa seguindo o fluxo. Então, a pergunta 6. Quais comportamentos desafiadores ele costuma apresentar no dia a dia? Aí aqui também ela traz os exemplos, né? E eu vou mostrar para vocês uma descrição. Aqui vai estar escrito de maneira bem detalhadinha, né? Separadinho e tudo, mas vocês não precisam escrever exatamente desse jeito. É bom que dê detalhes, mas pode escrever do seu jeito mesmo, de maneira fluida, natural, as palavras, com as suas palavras, né? Aqui, como esse perfil foi montado, foi criado com o auxílio da inteligência artificial, ela escreve tudo certinho. Mas você pode descrever, né, os comportamentos do seu filho e responder as perguntas do seu jeito, da sua maneira, que vai funcionar também. Então aqui, ó, a resposta foi sobre os comportamentos desafiadores, a resposta foi agressividade ocasional, bater, empurrar, morder, especialmente quando frustrado ou incompreendido, recusa constante de alimentos novos, seletividade alimentar grave, crises frequentes, com gritos intensos e resistência física nas transições, exemplo, sair de casa para a escola, interromper atividades preferidas, comportamentos sensoriais intensos, como cobrir os ouvidos com barulhos comuns, recusa de texturas diferentes na roupa ou alimentos. E aí ela diz aqui, obrigada por relato detalhado, sei o quanto pode ser difícil e exaustivo lidar com tudo isso no dia a dia. Você está fazendo um trabalho muito importante ao buscar apoio. Vamos seguir com mais algumas informações, para que eu possa montar um plano bem ajustado às necessidades do seu filho. Agora a sétima pergunta. Quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia com ele? Aqui também tem vários exemplos, né? Sono, higiene e tudo mais. E aqui eu já vou trazer para cá uma descrição, tá? Que gerenciar crises emocionais e comportamentais durante transições no dia a dia, principalmente saída para a escola e mudança na rotina, introduzir e ampliar a variedade alimentar, né? A alimentação extremamente restrita e seletiva a criança tem, melhorar habilidades de comunicação funcional, especialmente para expressar necessidades básicas e reduzir frustrações. Então esses são alguns dos principais desafios, né, que essa mãe enfrenta com essa criança diariamente.
Mais uma vez, né, você descreveu com muita clareza 3 grandes desafios: crises emocionais e comportamentais, alimentação, déficit de comunicação. Fique tranquila, vou montar um plano de orientações com estratégias práticas e específicas para cada uma dessas áreas, respeitando o ritmo e o perfil do seu filho. Mas antes disso, só mais 2 perguntinhas rápidas para completar o quadro. Então, são 9, né, no total. Agora vem a 8ª e depois a última. Quais são os interesses especiais ou preferências do seu filho? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, os interesses da criança são desenhos animados específicos, exemplo, Patrulha Canina, música, especialmente canções infantis repetitivas, objetos sensoriais luminosos ou com sons suaves. E aí, perfeito, isso me dá um ótimo ponto de partida. Saber que ele gosta de Patrulha Canina, músicas infantis e objetos sensoriais com luzes e sons suaves é essencial. Esses interesses serão nossos aliados para motivá-lo a regular emoções e introduzir novas aprendizagens de forma mais leve e positiva. Agora, a última pergunta. Quais são os pontos fortes ou habilidades que você costuma observar nele? Exemplo, boa memória visual, interesse por tecnologia, afeto com pessoas próximas, habilidade com quebra-cabeças, criatividade, curiosidade, etc. Pode listar tudo o que você acha que brilha no jeitinho dele. Então vamos aqui trazer aqui, né, o nosso perfil aqui, trabalhando com esse perfil aqui que a gente criou. A criança tem uma excelente memória visual, ela reconhece rapidamente imagens e locais conhecidos, tem interesse em músicas. O interesse em músicas facilita momentos de regulação emocional, demonstra afeto e conexão emocional com familiares próximos através do contato físico, abraços, segurar mãos. Mais uma vez, tudo isso aqui está escrito bem certinho, bem organizadinho, porque, como eu falei, né, foi um perfil criado pela inteligência artificial. Mas você pode escrever do seu jeito, com as suas palavras, da sua maneira. Não precisa se preocupar com organização gramatical, etc., do jeito que está aqui. É só responder as perguntas do seu jeito que funciona perfeitamente. Vai dizer aqui que lindo o que você compartilhou. Seu filho tem características muito potentes que podemos aproveitar para ampliar o repertório dele de forma respeitosa e estruturada. Excelente memória visual. É uma ferramenta valiosíssima para construir rotinas visuais, comunicação alternativa e antecipações. Interesse por música. Pode ser usada para regulação emocional, motivação ou até como apoio na comunicação. Afeto e conexão com familiares. Mostra segurança emocional que favorece o engajamento em estratégias medidas por pessoas próximas. Agora aqui está um resumo do perfil do seu filho. Então faz o resumo aqui, ó. Menino de 7 anos, com TEA nível 3, não verbal, se comunica por gestos puxando mão e sistema PECS. Compreensão verbal limitada, dependente de apoio visual e gestual. Apresenta agressividade ocasional. Possui seletividade alimentar grave, crises intensas em transições, comportamentos sensoriais intensos, né? Hipersensibilidade auditiva e tátil, interesses patrulha canina, músicas infantis repetitivas, objetos com luzes e sons suaves. Pontos fortes: memória visual aguçada, resposta positiva à música, demonstra afeto e vínculo com familiares. Próximo passo, estratégias práticas personalizadas. Agora que tenho o quadro completo, vou te apresentar sugestões organizadas em 3 frentes prioritárias. Gerenciamento de crises nas transições, seletividade alimentar e ampliação da comunidade funcional. Posso te enviar essas orientações agora ou gostaria de começar por uma área específica? E aqui é o seguinte, né? A assistente ela já montou o perfil da criança. A partir desse momento, ela passa a interagir com você sabendo, né, que se trata de uma mãe, sabendo que se trata de um menino de 7 anos, com TEA nível 3 e com essas características. Tudo
que ela elaborar daqui em diante será com base nesse perfil. Então, de acordo com os meus testes aqui, eu entendi que o melhor uso para essa ferramenta é como auxílio para planejar, sabe? Auxílio para planejamento por exemplo. Então, com base nos meus testes aqui, eu entendi que o melhor uso para essa ferramenta é como auxílio para o dia a dia, mas de maneira planejada. Por exemplo, amanhã vai ter um evento na escola, né, que é difícil, envolve socialização, dependendo das características da criança e tudo mais. E aí você mandaria essa mensagem de maneira antecipada, no dia anterior, explicando mesmo, olha, amanhã vai ter um evento na escola, o evento é assim, né? Então, como pelo perfil da criança vão ter esses e esses comportamentos desafiadores, e aí você descreve e ela te ajuda a montar um plano para esse dia, sabe? Te ajuda a montar um plano para tornar, né, essas questões emocionais, para tornar mais suave esse momento para a criança. Ela vai montar um plano aqui e aí é só você seguir junto com ela. E se você for um profissional da área, é excelente também para você trazer os seus relatórios diários ou semanais para ele te ajudar, né, nas suas abordagens com o que está sendo trabalhado para essa criança. Pode te ajudar a montar os packs, né, os fluxos, os painéis visuais para a comunicação com a criança, desde a parte teórica, de explicar como usar, até mesmo gerando imagens. Ele pode criar imagens aqui, basta você dizer, né, quero que crie imagens, e ele vai criar imagens para você montar os packs visuais. Isso em ambos os contextos, na verdade, tanto para profissionais da área quanto para mães e pais. Só que ela também tem um dispositivo de gerenciamento de crises. Por exemplo, quando você coloca aqui no chat, crise, momento de crise, a criança está chorando intensamente por causa de alguma coisa, enfim, qualquer momento de crise específico que você vai descrever aqui. E aí ela vai trazer uma resposta resumida ali, um parágrafo curto com coisas bem destacadas, que é para te ajudar com uma intervenção rápida. Só que eu entendo que em um momento de crise, dependendo do que for, às vezes você não consegue puxar o celular do bolso para escrever ali, sabe, o que está acontecendo, e na hora você ler e absorver aquelas ideias para poder implementar. Isso pode ser bastante difícil. Em casa pode até ser possível, mas na rua eu acredito que seja difícil fazer isso. Então o que você pode fazer? Descrever, né, esse momento de crise depois de acontecido, né, e para que ela te ajude com estratégias para lidar com um futuro momento como esse. Então, voltando aqui, ela quer trazer as estratégias práticas personalizadas, né, de acordo com o perfil da criança. Gerenciamento de crises nas transições, seletividade alimentar, ampliação da comunicação funcional. Essas são as prioridades. Posso te enviar essas orientações agora ou gostaria de começar por uma área específica? Então, vou colocar que sim, que ela pode me trazer essas orientações, já que ela já traçou, né, o perfil da criança aqui. Vou colocar sim, por favor. Pode enviar as orientações. Perfeito, vamos então às estratégias práticas com foco total no perfil e nas necessidades do seu filho.
Tudo o que vou sugerir a seguir foi pensado com base nas suas respostas e sempre com respeito ao tempo, aos limites e ao bem-estar de vocês. E aí, pessoal, aqui eu não vou ler tudo, tá? Mas ela já trouxe as estratégias, ó. Gerenciamento de crise nas transições, para reduzir crises e resistência em momentos como sair de casa para a escola ou interromper uma atividade preferida. Aqui estão as estratégias, ó. Rotina visual com antecedência, antecipação, música de transição, reforçador pós-transição. E para cada uma das estratégias está aqui a descrição de como fazer. Seletividade alimentar grave. Objetivo: ampliar gradualmente a aceitação alimentar, reduzindo recusa intensa de novos alimentos. Estratégias práticas: exposição sem pressão, modelo SOS Approach. Aí aqui ela explica como fazer. Pareamento com reforçador, respeito às preferências sensoriais, brincadeiras sensoriais com comida. E 3. Comunicação funcional. O objetivo: ajudá-lo a expressar necessidades básicas com mais autonomia, reduzindo frustrações. Estratégias práticas: fortalecimento dos PECs, né, que são os painéis visuais, expansão do vocabulário funcional, práticas diárias e modelagem, comunicação visual de sentimentos. Se você quiser, posso montar materiais visuais prontos, cartões, quadros de rotina, reforçadores, etc., personalizados para o seu filho. Como você se sente com essas orientações? Quer que a gente comece por montar algum desses materiais juntos? Posso te guiar no passo a passo também. Isso aqui é muito interessante, é muito legal, porque aí o sistema ele já cria imagens para você, sabe? Para criar aqueles packs, para criar os painéis visuais, o sistema já faz isso. Depois seria só uma questão de você organizar, imprimir, sabe? Criar um quadrozinho com as imagens criadas. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui: gostaria de criar um quadro de rotina para auxiliar na comunicação. E aí, que ótimo pedido. Um quadro de rotina visual pode fazer uma enorme diferença na redução de crises e no momento da autonomia, especialmente para crianças com excelente memória visual como seu filho. Vamos construir isso juntas, passo a passo. Antes de montar, preciso só de algumas informações rápidas para personalizar o quadro. Quais momentos do dia você quer incluir no quadro? Exemplo, café da manhã. Exemplo, acordar, escovar os dentes, tomar café, brincar, ir para a escola, etc. Você prefere que ele veja o quadro inteiro do dia de uma vez ou só parte da rotina, manhã, tarde e noite? Ele responde melhor a imagens reais ou figuras mais simples, tipo desenho. Então, vamos criar um quadro para o momento de tomar café, por exemplo. Tomar café da manhã. Somente parte da rotina, que no caso é manhã. E ele responde melhor a imagens reais ou desenhos. Vamos colocar desenhos. Responde melhor a desenhos. Rotina da manhã, modelo visual sugerido: acordar, ir ao banheiro, trocar fralda, usar o vaso, ajustamos conforme a realidade dele, escovar os dentes, trocar de roupa, tomar café da manhã, brincar um pouco, preparar a mochila, sair de casa e ir para a escola. Recomendações de uso: use velcro ímãs para ele ir removendo os cartões conforme conclui as etapas. Aponte e nomeie cada etapa junto com ele todos os dias. Agora é hora de escovar os dentes, apontando para o cartão. Use recompensas visuais
ou reforçadores após etapas mais difíceis. Exemplo, após tomar café, ele pode ouvir uma música que gosta. Então aqui ela já criou um quadro de rotina visual. Aqui está o quadro de rotina da manhã com pictogramas simples e coloridos, especialmente pensado para o perfil do seu filho. Se quiser, posso montar versões individuais de cartões para você colar com velcro, organizar em uma pasta ou usar em um quadro branco. E era exatamente isso que eu ia falar. É exatamente isso que eu ia falar aqui. É muito melhor que ela faça que ela faça esse quadro, né, os desenhos de forma individual, porque aí você pode, né, pegar um por um, imprimir e criar aí um quadro de rotina. Então vou dizer, por favor, crie os desenhos de forma individual para que eu possa imprimir e montar o quadro. E ela não interpretou do jeito que a gente queria, ó. Criou aqui várias imagens. Eu vou solicitar novamente. Dessa vez eu vou colocar, por favor, crie cada desenho em uma imagem individual para que eu possa imprimir uma a uma e depois montar o quadro de rotina. Vamos fazer uma de cada vez, por favor. Agora sim funcionou. Aqui está o primeiro cartão, né, que é acordar. Em breve, é provável que quando você esteja assistindo esse vídeo, tá, o gerador de imagem do GPT já tenha sido atualizado para a versão mais recente, dentro dos GPTs personalizados, que é esse aqui que eu estou usando. E aí, esse desenho vai estar bem melhor, ele não vai, essas letras aqui não vão ficar em inglês. Provavelmente até mesmo o quadro de rotina vai ficar perfeito sem você precisar criar as imagens uma a uma. Mas como ele ainda não atualizou, ó, feito com a versão antiga de geração de imagens, a nova versão está vindo em breve. Então quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente ele já vai estar com a nova versão, e aí cada imagem dessa vai ficar bem melhor. Mas como você pode ver também, aqui não está nada ruim, ó. Acordar, primeira imagem, e aí vamos para a próxima, por favor. Já que são várias imagens para poder montar o quadro, vamos fazer de um em uma. A primeira é acordar, a segunda é ir ao banheiro. Então, aqui você já entendeu como funciona. É só clicar aqui e fazer o download. Ele vai mandar para você a imagem em alta resolução. Aí você consegue imprimir e ir montando o quadro ou mandar para uma gráfica fazer. Salva todas as imagens e manda para uma gráfica fazer também. Aí você que sabe a melhor forma, né? Ou talvez faz diretamente numa tela. Pega todas as imagens, abre um aplicativo tipo o Canva, coloca uma do lado da outra. Enfim, as possibilidades são várias. E aqui eu não vou pedir para criar todas. São quantas imagens da rotina? São 8. Eu não vou pedir para criar todas, né? Porque senão ia me prolongar muito nessa questão. Então, agora eu quero mostrar para vocês como ela atua em um momento de gerenciamento de crise. Caso você consiga mandar uma mensagem ali na hora que alguma crise está acontecendo, caso você mande essa mensagem depois também, vou mostrar para vocês como é que ela funciona, como é que ela atua, né? Como é que ela vai propor uma intervenção com base no perfil da criança que ela já conhece. Então, eu vou trazer para cá. Aqui, ó. Preciso de ajuda urgente. Meu filho está gritando muito, agressivo e batendo nas portas
após desligar o desenho favorito para jantar. O que faço agora? Então, vocês veem que eu estava aqui no meio da geração de imagem, mas quando pela mensagem ela se adapta ao contexto e entende que é um momento de crise e posteriormente ela pode retomar a criação de imagem exatamente de onde parou. Basta você pedir para fazer isso. Vou colocar aqui, preciso de ajuda urgente. Entendi. Vamos acalmar a situação agora com ações rápidas e diretas para ajudar seu filho e proteger todos ao redor. Respire fundo, vamos juntos. Passos imediatos para estabilizar a crise. Reduza estímulos rapidamente. Luz baixa, menos barulho, TV desligada, sem falar muito. Evite contato visual direto. Evite confrontar ou segurar à força se não for necessário para a segurança. Fique por perto, em posição neutra e segura, mas sem exigir nada agora. Fale baixo e devagar, mesmo que ele esteja gritando. Dê uma escolha simples e visual, se possível. Mostre 2 cartões ou objetos. Se ele aceitar voltar ao desenho por um tempo curto, aceite e use isso como uma ponte. Diga que depois do desenho vão jantar. Pode usar um timer visual quando acabar vamos jantar. Segurança em primeiro lugar. Se estiver se machucando ou quebrando coisas, remova objetos perigosos. Se for possível, leve ele para um espaço mais seguro e familiar. Quando ele estiver mais calmo, podemos aplicar estratégias para evitar que isso volte a acontecer. Exemplo, antecipação visual, transições com reforçadores, uso de PECs para mais tempo, etc. Mas agora, foque apenas em acalmar, não ensinar. Você está fazendo o seu melhor, estou aqui com você. Assim que a crise estabilizar, me avise. Posso te ajudar com um plano para evitar novas explosões como essa. E como último exemplo aqui, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero trazer, como eu falei, né, um exemplo de uma situação que ainda vai acontecer. E aí você precisa de um plano para isso. Vamos lá, deixa eu dizer aqui logo, obrigado pelo suporte. Então, obrigado pelo suporte. Amanhã haverá um passeio da escola. Preciso de ajuda para preparar ele para este momento. Vamos ver aqui como é que vai ser a resposta. Você está indo muito bem. Situações como a de agora são emocionalmente desgastantes, mas sua iniciativa de buscar ajuda para o passeio de amanhã mostra o quanto você se importa e está comprometida com o bem-estar dele. Vamos antecipar para evitar crises e aumentar a previsibilidade, que é fundamental para crianças com TEA nível 3. Tá vendo? Aí aqui, ó, preparação para a escola, preparação para o passeio escolar, estratégias práticas, objetivo, reduzir a ansiedade, aumentar a compreensão e prever o que vai acontecer. Antecipação visual, hoje mesmo, crie uma sequência com imagens, pode ser simples, desenhadas à mão, impressas ou no celular. Aí você pode usar aqui aqui nesse próprio chat, você pode criar essas imagens, como a gente já fez, e usar no celular mesmo. Use uma história social curta, escolha o que levar juntos, junto com ele. Prepare um cartão PEC ou visual para pedir ajuda. Combine um reforçador para depois do passeio. Enfim, pessoal, é isso, tá? O principal objetivo é que esse assistente, que ele auxilie no dia a dia com conselhos práticos, úteis. Não é tudo que vai funcionar, mas eu tenho certeza que pelo menos algumas das ideias que ele traz aqui vão ser úteis e vão ajudar em muitos momentos. Só de você ter um suporte, de uma ferramenta ali adaptada para as necessidades do seu filho, que você não precisa ficar o tempo todo descrevendo quem ele é, o que ele é. É só ir colocando as informações, porque ela já conhece o seu filho. Isso é bastante útil. E se você é um profissional da área, mesma coisa, é só começar respondendo as perguntas como um profissional. Sou um aplicador ABA, sou um terapeuta, e responde todas as perguntas ali, que ele vai se adaptar também ao seu contexto, à forma como você trabalha, a quanto tempo você tem de interação com essa criança, diariamente ou semanalmente,
e vai te ajudar e vai te auxiliar, já que você é um profissional, até mesmo adaptando a linguagem, né, de maneira mais técnicas, oferecendo ajuda para criar relatórios, etc. Para você ter acesso a esse GPT personalizado, é só acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e aí você vai conseguir acessar. Lembrando que o GPT gratuito, né, tem limites de mensagens em interação com GPTs personalizados, mas dá para você testar, dá para você começar. Então, para poder usar de maneira ilimitada, tem que ter pelo menos a assinatura Plus do GPT, que está R$100 você fazendo diretamente ali pelo aplicativo no celular. Então, espero que você goste, que seja útil. Depois deixa um comentário aqui, deixa um feedback, fala o que poderia melhorar, se você sentiu falta de algo. Pode deixar aqui também nos comentários, porque eu posso fazer essa atualização e aí as pessoas mesmo quem já está utilizando, vai ter acesso à atualização de forma automática. O meu principal objetivo com isso aqui é democratizar, né, o acesso a essa maneira de utilizar a inteligência artificial. Mostrar que a inteligência artificial é para qualquer um, o ChatGPT é gratuito, basta baixar no celular e agora você pode até usar um assistente personalizado para lidar com questões, né, do seu filho, com questões de saúde, né? Nesse caso específico, crianças, né, portadoras de TEA. Então, são muitas coisas que dá para fazer com a inteligência artificial. Pretendo criar outros assistentes também. Então, se você tem interesse em dicas, em ideias, em reflexões sobre inteligência artificial, fica aqui no canal, se inscreve que eu vou trazer mais conteúdos assim. É isso e até o próximo vídeo.